Boa tarde, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no meu Instagram do nosso projeto, né? Projeto Bioquímica Descomplicada para o Nutri. Agora com lives terças, quartas e quintas-feiras. Boa tarde, Cássio. Tudo bem? Meio-dia. Boa tarde. Eu acho que eu falei boa noite. Eu não percebi. Acho que eu falei boa noite. É o costume das aulas das 19 horas. Tá vendo? Já ficou meio que automático. Mas vamos lá, gente. Para quem tá aqui chegando a primeira vez, tá? Para quem tá aqui pela primeira vez, a gente, na semana passada, iniciou um projeto chamado Projeto Bioquímica Descomplicada para o Nutri, que consiste em lives semanais, inicialmente 3 lives semanais, para a gente falar sobre algum tema da bioquímica relacionado à prática nutricional, certo? Hoje a gente vai entender se um bom nutricionista realmente precisa aprender tudo de bioquímica, né? Será que isso faz sentido? Cássio, já fiz meu pedal hoje, 5 da manhã, já acordei, já fiz meu pedal. Hoje foi leve, regenerativo, que amanhã tem trilha pesada, amanhã e sábado. Aí hoje foi bem tranquilo. Mas já fiz meu pedal. O que acontece? Por que eu decidi colocar esse tema, né? Porque eu sempre falo de bioquímica, de vias e tal, de uma forma descomplicada, que no meu perfil, para quem me conhece sabe. Mas sempre eu recebo no meu direct algum aluno perguntando: mas professor, esse assunto é tão difícil, eu realmente preciso aprender isso tudo? Será que eu tenho que entender o que são corpos cetônicos, o que é síntese de novo, o que é lipídio saturado? Eu tenho que entender isso tudo para ser um bom nutricionista, né? Isso pode, na maioria das vezes, né, frear vocês, né? Ou comprometer o estudo e até mesmo desmotivar durante a sua jornada como nutricionista, que já começa na graduação, certo? Eu sei que esse é um tema que pode fazer com que você fique desmotivado mesmo. O termo certo é desmotivado porque é um assunto complicado, né? Eu não posso falar para vocês, bioquímica é fácil. Eu tento simplificar, eu tento passar de uma forma descomplicada, né? Esse é o meu objetivo. Mas eu sei que isso muitas vezes pode desmotivar vocês. Por isso que eu decidi abordar. Será que o nutricionista realmente precisa saber tudo de bioquímica? Será que isso faz sentido? Claro, não. Picos de insulina não engorda. Insulina não engorda. O que engorda é o contexto em que essa insulina está inserida. A gente já fez uma postagem sobre isso, né? Falando que o problema não é da insulina em si. Inclusive eu fiz uma analogia com obra. Está acontecendo obra aqui. Eu não estou em casa. E também não estou no consultório, né? Mas eu fiz uma analogia com obra. Não sei se vocês estão ouvindo, tem um trator aqui do lado. Mas a gente fez a analogia de que a insulina ela funciona como um engenheiro. O engenheiro ele coordena, né, a construção de um empreendimento, de uma casa. Se não houver pedreiro, se não houver bloco, se não houver um contexto favorável, você pode ter picos de insulina que você não vai engordar. Então é claro que, professor, mas o contexto em que acontecem picos de insulina é um contexto onde as pessoas comem muito. Sim, mas aí a culpa não é da insulina. Se você comer muito, muita gordura, por exemplo, que não gera pico de insulina, você também vai engordar. Então a culpa não é da insulina, é do contexto rico em calorias. Certo? Mas vamos lá. O Cássio já falou: estou com a cabeça cheia, vários assuntos, a faculdade é bem superficial, não tiro a cara dos livros. E Cássio, eu vou falar uma coisa para vocês, Se vocês acham que vocês estudam muito na faculdade, vocês estão enganados. Depois de formados, vocês vão estudar bem mais e com mais responsabilidade, porque depois que vocês se formam, vocês não vão ter o auxílio do professor para te ajudar a fazer dieta do seu paciente, para tratar o seu paciente, para auxiliar no tratamento dele, para garantir saúde do seu paciente. Então você vai estudar com a responsabilidade maior de ter que fazer a melhor estratégia para o seu paciente. Certo? Então, o que eu falo é igual comer. Chega algum dia da sua vida que você vai ficar sem comer? Existe essa opção? Graças a Deus, não quero mais fazer dieta. Você vai fazer o quê? Fotossíntese? Você vai ter que comer pro resto da sua vida. Então, a melhor coisa que você faz é melhorar o seu relacionamento com a comida. A melhor coisa que você faz é melhorar o seu relacionamento com os estudos. Estudar de forma correta, produtiva, que de fato vai agregar. E aí, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Gente, eu fiz uma enquete lá nos meus stories, né? Perguntando se o nutricionista precisaria saber tudo de bioquímica. Não, ninguém sabe tudo de bioquímica. É impossível alguém saber tudo de alguma coisa. As pessoas que são inteligentes, elas sabem muito de alguma coisa, mas não tudo.
Eu nunca vi caso parecido, porque é difícil, gente. Existem muitas coisas para serem descobertas que a gente ainda não sabe, então é muito complicado. Então, se você está estudando com essa ideia de que você precisa aprender tudo, isso vai dar errado, não vai funcionar, certo? Eu gosto de estudar e eu tento passar isso para o meu filho. Meu filho vai iniciar a escolinha na segunda-feira, né? E eu tô com muito medo desse processo introdutório, né? Porque eu quero que a escola para ele seja algo prazeroso. Eu não quero, você vai ter que ir para a escola, não sei o que, sabe? Eu não quero que seja assim. Eu quero que seja algo prazeroso, porque aprender, descobrir uma coisa nova, para mim é fantástico. Nem sempre foi assim, é óbvio, né? Mas eu fui descobrindo ao longo da minha vida o quão interessante é estudar. Às vezes eu vou para academia e faço meu treino de musculação, aí falo, vou fazer mais meia hora de esteira aqui só para aumentar o gasto calórico. Aí boto um vídeo no YouTube falando... Ontem mesmo eu fiz esteira assistindo um vídeo no YouTube sobre buracos brancos, né? Que é parecido com buraco negro. Gosto de estudar sobre física. E aí é super interessante. Então, se você não está satisfeito em estudar, a melhor coisa que você faz é pensar em uma forma que traga satisfação, que traga prazer. Porque isso você vai ter que fazer para o resto da sua vida. Por conta de profissionais que não estudam, que a nutrição, que a medicina, que a educação física, que as diversas profissões, né, tendem a ter profissionais ruins, certo? Então isso é algo que você vai ter que fazer para o resto da sua vida. Então trate de melhorar o seu relacionamento com os estudos, tá certo? E quando o assunto é bioquímica, por que eu percebo que fica chato ou que fica complicado para a maior parte dos profissionais? Porque as pessoas estudam bioquímica com foco em uma coisa que não é importante para a sua área. Se você quer estudar bioquímica para ser um bioquímico, aí você precisa saber todas as vias do ciclo de Krebs, o nome das enzimas, né, o tipo específico de reação que ela catalisa. Você precisa saber isso tudo, se o seu objetivo for ser um bioquímico. Se você estuda bioquímica para entender o funcionamento do corpo humano e saber como, através da nutrição, você pode melhorá-lo de alguma forma, otimizar, melhorar o funcionamento do corpo humano significa garantir saúde, você não precisa focar em gravar nomes, vias, enzimas. Isso é totalmente desnecessário. Mais importante do que gravar nomes das enzimas do ciclo de Krebs é saber para que ele existe. Qual o sentido fisiológico dele? Quando eu falo sentido fisiológico, eu quero qual o sentido dele para o funcionamento da vida. Na fisiologia, a ciência que estuda o funcionamento do nosso organismo. Então, quando eu falo qual o sentido fisiológico, é entender qual o sentido dele para garantir que a vida aconteça da forma que ela acontece. Por que o ciclo de Krebs está ali? Se ele acabar, vai acontecer o quê? Isso é bem mais relevante para você entender, né? Se você quer saber como, através da nutrição, você pode melhorá-lo, ou fazer com que ele funcione de forma correta, né? Pensando no seu organismo, do que você decorar nomes e vias bioquímicas, certo? Então, o ponto crucial você tem que entender é, não, você não precisa saber tudo, não, você nunca vai saber tudo. Eu não sei quem foi que falou essa frase, sabe? Mas, na verdade, eu não estou me lembrando do ditado agora, da frase agora, mas o contexto que ele insere é que quanto mais você estuda, mais você percebe que precisa estudar, né? O ignorante, aquela pessoa que... Ignorante, eu falo aquele que não tem conhecimento. Ele acha que sabe tudo, né? Aquela pessoa que tem conhecimento, ela sabe que precisa aprender ainda mais, porque conhecimento é quase que infinito, não é verdade? Então, isso é muito importante. Então, mas saindo um pouco da filosofia, voltando para a bioquímica, a gente tem que estudar bioquímica com foco em se tornar um nutricionista. Afinal de contas, nós somos nutricionistas, não é verdade? Eu não quero ser bioquímico. Eu não estou estudando para ser bioquímico. Eu estou estudando para ser nutricionista. E é isso que... Deixa eu só te... Pronto. Então a gente estuda para ser nutricionista. Então você não precisa, porque isso nunca vai acontecer. Tá bom, professor, se eu não preciso saber tudo, o que eu preciso saber? Se eu fosse orientar você, né, para quais assuntos da bioquímica eu tenho que estudar para ser um nutricionista, um bom nutricionista, basicamente, essencialmente, você precisa entender o metabolismo dos nutrientes.
o que acontece com os carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, né? Basicamente, você precisa entender isso, né? E eu diria que a gente chama isso de bioquímica metabólica, né? As reações que acontecem no nosso organismo. Então, a parte da bioquímica metabólica, ela que vai, como é que eu posso dizer, descrever o funcionamento do seu organismo. Porque, gente, ponto importante, pergunta é, para que o nutricionista precisa aprender bioquímica? Justamente para entender o funcionamento do corpo e saber como, através de nutrição, a gente pode melhorar. Sem isso, sem entender o funcionamento do corpo, você não tem como... Olha só, se você não entende quais as alterações metabólicas e fisiológicas que acontecem na obesidade, você não sabe como tratá-la. Vou dar um exemplo. Esses dias eu vi uma prescrição... Na verdade, não foi uma prescrição nutricional, foi uma orientação. Né? Estava num blog lá. E aí a gente sabe, por exemplo, que a obesidade é uma doença crônica, né? Por mais que tenha essa discussão se a obesidade é doença ou fator de risco, tem CID, é doença, é classificada como doença. Mas é uma doença que promove uma inflamação crônica de baixo grau, né? Então a obesidade leva a inflamação, a gente sabe disso. Ponto. Sabendo que a obesidade leva a inflamação, aí eu vi uma orientação nutricional que a pessoa focava do ponto de vista nutricional mais em ofertar alimentos anti-inflamatórios do que falar no essencial, que era o controle da ingestão calórica e a mudança do seu estilo de vida. Gente, do que adianta você ofertar alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes se você não atua na origem da inflamação, que é o excesso de peso, que é gerado pelo excesso calórico? Ah, professor, então o senhor está dizendo que antioxidante e anti-inflamatório não são bons? São ótimos, desde que você trate a raiz do problema, que é o excesso de gordura. As pessoas ficam tão focadas naquilo que é superficial. É porque é bonito você fazer uma postagem no Instagram, no Facebook, falando da importância dos alimentos antioxidantes. Tudo bem, mas o básico que precisa ser feito, as pessoas não fazem. Então vocês entendem a importância? E aí o paciente te procura e você, ao invés de trabalhar com o básico, falando, o mais importante agora é a gente fazer isso, isso e aquilo. Porque o que de fato está gerando a inflamação na obesidade é o excesso de gordura corporal. E o que eu preciso fazer para tratar a gordura corporal é controlar a sua ingestão calórica. Controlando a sua ingestão calórica, que é a base, que é o fundamental, a gente vai para os outros aspectos, né? Que é aumentar a ingestão de fibras, aumentar a ingestão de vitaminas, minerais. Junto com isso, a gente vai lá para os alimentos ricos em compostos antioxidantes, que naturalmente são anti-inflamatórios. Porque se você diminui a oxidação, você diminui a agressão, você diminui a inflamação, certo? Professor, por onde começar? Fico perdida sem saber o que estudar. Samara, excelente pergunta. Excelente pergunta. Vou dar uma dica aqui para vocês. Ó. Essa é uma dica que eu dou para os alunos do meu curso de Bioquímica e Fisiologia. Na verdade, eu criei um mini curso justamente por conta dessa importância, que é entender conceitos básicos de química e biologia celular. Eu vejo gente falando de testes genéticos sem entender o que é um gene. Eu vejo gente falando de alimentos inflamatórios, anti-inflamatórios, sem entender o que é inflamação. Então, se eu fosse orientar vocês agora, professor, eu sou zero de bioquímica, não sei nada, por onde é que eu começo? Comece entendendo conceitos básicos de química e biologia celular. Aquele que a gente aprendeu no ensino médio, vai fazer diferença quando você pegar um livro de bioquímica e ver lá, a molécula de glicose sofre oxidação a piruvato, é oxidada a piruvato. Aí você fica, meu Deus do céu, o que é oxidação? Aí você vai lá no livro de química básica, oxidação, tal. Beleza, entendi. Então acontece a oxidação, que é a transferência de elétrons, né? A substância que foi oxidada perdeu elétrons, a perda de elétrons e tal. A pessoa fala, o que é um elétron? Volta lá e estuda também o que é um elétron. Qual é o melhor livro para estudar bioquímica? O melhor é relativo. Eu recomendo o melhor é relativo porque depende do seu nível de entendimento, né? Mas o que eu recomendo como mais simples, o livro mais simples que eu, Luan, já li, foi o livro de Bioquímica Ilustrada. Deixa eu dar um Google aqui que eu vou colocar ele para vocês. Ó. Vou dar um Google aqui e colocar esse livro, a imagem dele para vocês.
Aqui, ó. Ele tá aqui, bonitinho. Pronto. Esse livro de bioquímica foi o livro mais simples que eu já li. Acho que eu tô abrindo na Amazon, né? Bioquímica Ilustrada. Essa, se eu não me engano, é a 7ª edição. Eu tenho a 5ª. Mas a 7ª é bem legal. É o livro mais simples que eu já li de bioquímica. Leininger é bom? É ótimo. Adoro o Leininger. Adoro o Leininger. Só que para quem não sabe nada, o Leininger tende a ser um pouco mais difícil. Mas eu diria que você pode estudar o Leininger tendo Bioquímica Ilustrada do lado, tá certo? Porque o Bioquímica... Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. O que eu gosto desse livro de Bioquímica Ilustrada é que ao final de cada capítulo ele traz um mapa conceitual do que foi abordado. Acho que não vou achar aqui não. Mas ele traz um resumo de cada capítulo através de um mapa conceitual. É como se ele resumisse tudo que foi abordado em um capítulo em um gráfico, em uma imagem. Então fica muito fácil de vocês entenderem. Então esse é o livro mais fácil que eu já li de bioquímica, certo? Ele é bem direto. Então, então tem que me basear só nele? Não, à medida que você for tendo mais familiaridade com o conteúdo, você vai avançando, né, nos livros de bioquímica. Mas escolher um livro de bioquímica é ideal. Quer ver? Vou dar uma dica. Vou dar uma dica para vocês também. YouTube, gente. Professor, o senhor está recomendando eu estudar por YouTube? Tem aulas minhas no YouTube. Tem aulas de professores excelentes no YouTube. Então a gente utiliza muito o YouTube para ver vídeo de entretenimento, né? Nada de errado com isso. A gente precisa se entreter na vida também. Cada pessoa se entretém da forma que ela goste, né? Mas enfim. Mas você pode utilizar o YouTube também para assistir a aula. Tem muitos professores que, assim como eu, divulgam aulas riquíssimas no YouTube. Você pode aproveitar para estudar. Yasmin, você não viu o nome? Vou colocar aqui mais uma vez para quem não viu também, ó. Espera aí. Esse daqui, ó. Bioquímica Ilustrada, Denise Ferri. Ficou cortado. Deixa eu botar aqui no Amazon. Ó. Bioquímica Ilustrada. Esse é o livro que eu recomendo para vocês. Ó, Frank te falou lá. Eu li e gostei. Geralmente, eu já recomendei para um colega que ele falou que achou muito simples. Professor, não gostei não. O livro é muito resumido. De fato, o livro é resumido. Esse colega já tinha, né, um certo nível de um certo conhecimento de bioquímica. Então, ele não gostou do livro, né? Porque o livro tem uma abordagem bem simples. De fato, ele tem. Aí você parte para Leininger, você parte para Bioquímica de Voet, que é um livro um pouco mais complicado. Mas esse é o livro que eu recomendo para quem está começando. É o livro mais fácil. Eu garanto a vocês que se você ler esse livro, você não vai ficar com aquela sensação de que você não aprendeu nada. Porque ele é bem direto. Bem direto. E por ser direto, ele acaba sendo bem resumido, né? Indica algum livro ou artigo para prescrição para diabéticos? Davi, ponto importante. Sempre que o assunto é prescrição, recomendação, eu não recomendo você ler por livros, porque livro demora para ser atualizado, certo? Professor, melhor é artigo? Em quais artigos? Aí a gente vai para as diretrizes das associações. Por exemplo, quando o assunto é diabetes, a melhor orientação que você vai ter em relação à prescrição dietética, prescrição medicamentosa, são as diretrizes, os guidelines, né, da ADA, American Diabetes Association, Associação Americana de Diabetes, e da SBD, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Lá ela traz o que é nível A de evidência, o que é nível B, o que tem uma evidência mais fraca. Vou dar um exemplo. Nível A de evidência para tratamento do diabetes, do ponto de... Na verdade, a nutrição ela não é uma terapia, não tem um objetivo medicamentoso, né? Ela vai auxiliar no tratamento do diabetes. Ela vai melhorar o quadro do paciente para que ele controle a glicemia. A gente vai controlar a glicemia do paciente, né? Nível A de evidência, por exemplo, no paciente com diabetes tipo 1 é contagem de carboidrato.
No diabetes tipo 2, por exemplo, essas diretrizes já trazem a low carb como uma alternativa, mas a low carb não tem nível A de evidência porque não tem dados, mas é uma alternativa. As diretrizes não descartam a low carb para o tratamento do diabetes tipo 2 e faz sentido. A hipótese é totalmente válida, tá certo? Isso vale para doenças cardiovasculares, isso vale para dislipidemias, né? Isso vale para hipertensão, isso vale para obesidade. A associação tem as diretrizes da ABESO, da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Então, a melhor coisa que você faz para estudar sobre condutas nutricionais são os guidelines, as diretrizes das entidades. Porque uma diretriz, né, um guideline, ele é construído com recomendações de diversos profissionais baseadas em diversos artigos, tá certo? Nutrição de Shields é interessante? É sim, Cássio. Nutrição de Shields é um livro bem bacana. Usei muito na faculdade. Olha lá, ó, Sandra falou, tenho Voe e achei bem complicado. Bioquímica de Voe é um pouco complicado mesmo. Eu também tenho e eu gosto dele, mas de fato, para quem está começando, ele vai ser um pouco complicado. Qual site o senhor indica para artigos científicos? Ou o Google Acadêmico. O Google Acadêmico é uma plataforma de buscas de trabalhos e artigos científicos. Ou o PubMed. Tá certo? Vocês podem usar o PubMed. E tireoide também. Entendi. Mas, gente, Bioquímica Ilustrada de Harper. É difícil. Eu prefiro esse Bioquímica Ilustrada que eu orientei aqui para vocês. Tem também o Bioquímica Básica de Marzocco. Bioquímica Básica de Marzocco tem uma linguagem simples e direta também. Tem uma leitura mais fácil. Só que por que eu prefiro Bioquímica Ilustrada? Pelas ilustrações. Bioquímica a gente não vê reação. Você já viu o ciclo de Krebs acontecendo? Alguém já viu? No microscópio? Não dá para ver. Então quando você tem uma ilustração, você consegue associar melhor e entender um pouco melhor o seu funcionamento, tá certo? Cielo, se eu indico, o Cielo também indico. É uma plataforma boa para busca de artigos. Mas a que eu uso é principalmente o Google Acadêmico e também o PubMed. São as principais plataformas que eu utilizo, tá certo? Então isso é importante, gente. A leitura e a interpretação de artigos, assim como a bioquímica, é o calcanhar de Aquiles também de muitos profissionais e nutricionistas. Viu? É o calcanhar de Aquiles, porque as pessoas têm muita dificuldade na busca e interpretação de artigos. Né? Por isso que, quando surgiu a ideia da comunidade de nutrição, eu coloquei na minha cabeça que ia ter aulas semanais para discussão e interpretação de artigos, que hoje acontece com o Rafael, que é sensacional. Lázaro, prof, o que acha do e-book do Dudu Halush lançado agora, Bioquímica Básica, vale a pena? Lázaro, eu não li, mas assim, Dudu é fera. Dudu Halush é fera. Então, provavelmente deve ser um livro muito bom, tá certo? Mas eu nunca li. Mas deve ser um livro bem bacana, porque Dudu Halush é fera. Mas deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Vamos responder algumas perguntinhas aqui. Essa aqui é interessante. É melhor treinar em jejum com o objetivo de emagrecimento? Gente, treinar em jejum, treinar alimentado, tanto faz para o emagrecimento. Tanto faz para o emagrecimento, né? Mais uma vez, vamos lá. Se você estudar bioquímica, que de fato, da forma como você precisa entender o que é essencial para o emagrecimento. Você vai estudar, por exemplo, vamos lá, o que um bom nutricionista precisaria estudar para responder essa pergunta? A gente vai lá para o básico. O que é emagrecimento? O que precisa acontecer no meu corpo para que o emagrecimento aconteça? Ah, professor, é o déficit calórico? O pessoal não cansa de falar sobre o déficit calórico? É o déficit calórico. Só que existem diversos fatores que interferem nesse déficit calórico. Sabendo disso, sabendo que o déficit calórico é a base para o emagrecimento, tanto fez a pessoa treinar em jejum, alimentado, treinar de cabeça para baixo, treinar da forma que ela quiser. Esses dias eu vi um vídeo, não lembro do profissional, mas ele falou uma coisa bem bacana, que exercício para o emagrecimento, que mais vai gerar resultado, é aquele exercício que você gosta de fazer.
Independente se vai ser musculação, se vai ser aeróbica, o que mais vai gerar resultado de emagrecimento em você é aquele que você consiga fazer com uma certa frequência, né? E de forma consistente. Então, treinar em jejum vai gerar mais emagrecimento? Não. Vai prejudicar o emagrecimento? Não. Se você gosta, se você consegue, mantenha, sabe? Então, é por isso que as pessoas complicam. Essa na verdade, é uma complicação do estudo da bioquímica, da interpretação dessa via, né? Do treinamento, também do jejum, do emagrecimento. Eu vejo que tem muitas pessoas com medo do jejum e muitas pessoas que atribuem diversos benefícios, né, às vezes surreais, ao jejum, tá certo? Eu tava conversando hoje no direct com um aluno que ele falava justamente sobre isso. Como eu fiz as perguntas, né, sobre se você acha que a bioquímica, o bom nutricionista precisa saber tudo de bioquímica, né? E obviamente eu falei que não precisa, que você precisa estudar direcionado, né? Bioquímica, metabolismo dos nutrientes, mas principalmente o seu foco durante o estudo da bioquímica, durante o estudo e o aprendizado da bioquímica, é fazer os porquês. O ciclo de Krebs transforma uma molécula de acetil-CoA junto com oxalacetato em CO2. Para quê? Por que que isso acontece? Por que que o ciclo de Krebs existe? Vocês já pararam para pensar? Alguém já fez essa pergunta? Na faculdade, quando vocês tiveram aula de ciclo de Krebs, vocês já perguntaram para o professor: professor, por que que o ciclo de Krebs existe? Qual o sentido dele? Então, esse deve ser o seu objetivo, entender o porquê. Entendendo o porquê, depois você vai lá para a enzima que vai fazer a citrato desidrogenase. Depois que você entender o porquê, para que ele serve, por que ele está ali, depois disso você vai lá, né? Na verdade, eu não recomendo em nenhum momento você estudar tentando decorar nomes e enzimas, tá certo? Dai, eu comprei o seu curso de Química e Bioquímica, estou amando. Dai, que legal, fico muito feliz em saber. Conte comigo lá para o seu aprendizado na sua jornada, né, como Nutri. E em fevereiro nós teremos uma nova turma. Se fevereiro já é semana que vem, né? Provavelmente na semana que vem nós iremos iniciar a divulgação. Mas em fevereiro agora teremos uma nova turma do curso de Bioquímica e Fisiologia, tá certo? Olha lá, eu fiquei com medo de perguntar, hoje me arrependo. Faculdade é a hora de gastar, vocês pagam caro na matrícula e ficam com vergonha de utilizar. Utilizar é perguntar para o professor, é aprender, só sair da aula depois que você aprender. Eu lembro uma vez que eu estava dando aula de biologia molecular. Era uma disciplina na graduação chamada de CMC, Ciências Moleculares e Celulares, né? E o tema da aula era biologia molecular, a gente está falando sobre a célula, né? Sobre organelas e tal. Era o pessoal do primeiro e do segundo semestre. E aí eu lembro que eu expliquei a célula inteira, depois falei sobre membrana, função, papel, e no final da aula a aluna a aluna perguntou: professor, o que é uma membrana? Na certa ela estava conversando, né? Batendo papo, aí não prestou atenção. Ou não, às vezes ela de fato não aprendeu. Ela estava ali, estava com vergonha, decidiu perguntar. Aí eu fiz a maior questão de voltar. Vamos voltar tudo. Vamos voltar, apaguei tudo do quadro. Comecei e expliquei de novo. Porque é o meu papel como professor explicar para você, né? Te ensinar. Então, se você não usa, se você não faz o uso, né, do seu professor, perguntando, questionando. Tem professores que de fato não gostam de ser questionados. Eu adoro. Né? Se pudesse, minha aula seria o tempo inteiro dessa forma, discutindo, que deveria ser, né? A melhor forma de aprender. Tá, e como compra o seu curso? Só em fevereiro, tá? Ele não fica aberto sempre. A gente abre turmas específicas, 3 a 4 turmas no ano. É isso que a gente abre. A gente vai ter a primeira turma de 2022 agora, em fevereiro. A próxima turma deve ficar para maio ou junho. Mas geralmente 3, no máximo 4 turmas por ano. Por isso que é bom ficar ligado aqui no Instagram. A gente divulga pelo Instagram, pelo Telegram, pelo e-mail. Tá certo? Suas aulas na faculdade eram as melhores, com certeza. Olha, não sei se eram as melhores, né? Mas eu me esforçava para ser. Tá certo? Eu me esforçava bastante. Eu sempre falo que eu me orgulho muito de não ser... a pessoa fala, professor, o senhor é muito inteligente na bioquímica. Não é disso que eu me orgulho.
eu me orgulho de saber passar esse conteúdo de uma forma leve, né? Que é o que eu mais ouço de vocês, é o que mais me deixa orgulhoso. Quando o pessoal fala, professor, o senhor passou isso de uma forma tão simples que agora eu consegui entender. Eu lembro de um evento que eu fiz, né? Que uma aluna me mandou um e-mail enorme, agradecendo. E aí ela falou que em 4 aulas ela aprendeu mais do que 4 anos na faculdade. É difícil, né? Porque essas aulas, o que eu fiz basicamente foi direcionar ela para o caminho correto. Ó, você estava tentando estudar, aprender bioquímica dessa forma, mas a melhor forma é essa daqui. Foque nessa forma, tente estudar dessa maneira. Né? E ela não tinha aprendido, ela estava indo pelo caminho errado, que era mais difícil, mais trabalhoso, né? Mais complicado. Então o que eu fiz foi direcionar, que é o meu papel, direcionar vocês a... Não tem como eu explicar tudo de bioquímica. Eu vou mostrar para vocês uma maneira que é mais simples de estudar para que vocês consigam, por conta própria, né, aprender. Esse curso é para formados ou quem ainda está cursando também pode. Ele é focado principalmente em quem está cursando. Formados podem fazer, óbvio. A bioquímica é importante desde o primeiro semestre até o fim de sua vida. Quando você decidir parar de atuar, de atender, a bioquímica vai ser importante. Então, professor, nem me matriculei na faculdade ainda, vou me matricular semestre que vem. O que é que o senhor acha? Se matricule no curso de bioquímica. Você já vai chegar na faculdade afiado, né? Sabendo tudo. Então, ele não é só para formado, não. Estudante, eu super recomendo que faça. Só dá para fazer cursos extra-faculdade nas férias. Cássio, os cursos geralmente... É por isso que a maioria desses cursos online tem um prazo maior, de 1 ano, de 2 anos, né? Porque você pode se inscrever e ir assistindo aos poucos, ou de fato esperar as férias, se inscrever e assistir de vez, né? Mas ainda assim você tem acesso por um período de tempo maior. Por exemplo, o meu curso tem acesso por 2 anos. Então dá para aproveitar na faculdade aí umas 4 férias, né? Se considerar as férias, o período entre os semestres, na verdade? Mas dá para fazer tranquilamente. Então, o que acontece? Voltando para o nosso tema, que a gente vai conversando, batendo papo, saindo do foco dessa live, que era para falar se um bom nutricionista precisa aprender tudo. Não, a gente já falou que ele não precisa. E a gente também falou que o foco principal é entender os porquês. É entender o sentido fisiológico. Gente, é isso que vai diferenciar o profissional que acha que a insulina engorda porque ela é lipogênica, daquele profissional que vai falar, a insulina vai engordar nesse contexto. É o sentido fisiológico. O senhor sabe tudo de bioquímica, professor? Não sei. E acredito que nunca irei saber. Nem Hans Krebs, que foi o descobridor do ciclo de Krebs, do ciclo da ureia, sabe tudo de bioquímica. Mas eu sei como aplicar ela na nutrição, que para mim é o mais importante, né? Acredito que para os nutricionistas é o mais importante. E a grande sacada, né, antes de você entender as enzimas, as vias, é você saber entender o sentido fisiológico. É uma coisa que eu falo. Tudo na vida tem um sentido. O dedo do seu pé tem esse formato porque tem uma função específica. A sua sobrancelha é importante porque ela para o suor para não cair no seu olho. Olha que legal. Então, tudo tem um sentido, inclusive as vias e as reações químicas que acontecem no seu corpo. Entender isso é a grande sacada. Tem certificado? O curso tem certificado de 60 horas. Certo? 60 horas. É muito conteúdo. Então, entender, é isso que eu sempre falo quando eu abordo bioquímica, é foco no sentido fisiológico. Inclusive, deixa eu abrir aqui para vocês. Hoje, eu estava elaborando os temas das próximas aulas. Deixa eu ver se dá para vocês estão conseguindo enxergar aí. Aqui tem os temas do mês de fevereiro da comunidade Conhecimento Liberta, né, que é exclusiva para os alunos. Na semana que vem a gente vai falar sobre déficit calórico. Vou mostrar um estudo de caso. Eu sei que o tema déficit calórico nessa semana, nossa, eu respondi mais de 500 directs aqui com um PDF do Body Weight Planner. Aí a próxima aula, na quarta-feira, a gente vai falar sobre como calcular o déficit calórico, como utilizar o Body Weight Planner, como fazer, né, outros tipos de déficit calórico na dieta, outros protocolos de déficit. Depois a gente vai falar sobre soja, proteína da soja, adoçantes artificiais, depois a dieta vegana.
E olha só, na semana que vem, eu já decidi os temas das 3 lives também. A gente vai ter live terça, quarta e quinta, gratuita aqui no meu canal do YouTube. Aí, eu sei que tá um maior burburinho por conta do pão, né? Eu decidi abordar um tema sobre o pão. Falei, vamos aproveitar que o pão está em evidência e eu vou responder uma pergunta com base na bioquímica que eu sempre recebo aqui, tanto dos meus pacientes como de alguns profissionais. Será que é possível perder peso comendo pão todos os dias? Né? O que vocês acham? Eu vou justificar essa resposta, se vai ser sim ou não, na terça-feira aqui no meu Instagram, baseado na bioquímica, entendendo o metabolismo, entendendo a bioquímica, a fisiologia do emagrecimento. Será que entendendo o contexto de saúde, né, como é que funciona a saúde, será que a gente consegue emagrecer comendo pão todos os dias? A gente vai falar sobre isso. Será que é possível? Porque esses dias a blogueira teve um treco quando viu o marido dela comendo pão, não foi no Big Brother? Mas enfim. Ó, Henrique já colocou lá, é possível sim. Eu também acho que dá, mas tem algumas condições que eu prefiro não utilizar. Tem algumas situações que eu prefiro não utilizar e eu vou explicar o porquê. Aí depois a gente vai falar sobre açúcar, esses são todos iguais, a frutose. E aí a gente vai falar como a bioquímica pode melhorar o raciocínio clínico na consulta. Eu vou mostrar para vocês como é que o entendimento de bioquímica pode melhorar a sua prescrição para o diabetes, para a obesidade, para o emagrecimento, para a hipertrofia. Isso a gente vai falar numa live aqui na quinta-feira. Na quarta-feira vai ter uns açúcares. Eu estava aqui pensando, né? E aqui tudo bioquímica que a gente vai abordar de forma descomplicada na semana que vem. BBB na aula de química. BBB na aula de química. Eu não sabia, na verdade eu não acompanho a blogueira, não acompanho o BBB, mas aqui no Instagram o pessoal só fala nisso, né? E aí então essa polêmica. E gente, eu sei que parece absurdo o que ela falou, né? Absurdo o que ela falou. Mas tem muita gente que acredita. Não só pessoas leigas, mas profissionais também. Tá certo? Eu lembro que eu fiz uma publicação uma vez, aqui no Instagram, falando que é possível que um pão gere a mesma resposta glicêmica que uma maçã. Eu estava falando sobre isso, não que o pão é bom e a maçã é ruim. Porque teve gente que interpretou, mas quer dizer que a maçã é tão ruim quanto a maçã? Eu falei, não, gente. A resposta glicêmica depende da quantidade de carboidrato. Eu nem tenho no contexto de saúde, que um é mais saudável que o outro. E muitas respostas de profissionais me agredindo, né? Dizendo que absurdo, que desinformação. Eu falei, totalmente possível, é só você utilizar o conceito de carga glicêmica. Em nenhum momento eu falei que um era mais saudável ou menos saudável. Eu falei que é possível gerar a mesma resposta glicêmica. Sabe? Então essas polêmicas, esses terrorismos surgem a partir, né, de uma incompreensão da bioquímica e da fisiologia. Por isso que eu estou aqui sempre combatendo isso, fazendo postagens, fazendo aulas semanais, lives, para desmistificar essas questões, na verdade. Depende da individualidade de cada um também, né? Mas depende do contexto. E eu vou falar qual é esse contexto. É possível em algumas situações, em outras vai ser mais difícil. Tudo depende do foco. Mas assim, pão é sensacional, né? Quem é que não gosta de um pão quente? Pão quentinho. Sensacional. Gente, eu vou precisar finalizar a nossa live de hoje, tá certo? Ela vai durar um pouco menos hoje, 40 minutos. Mas eu queria agradecer a presença de vocês aqui, a participação de vocês. Lembrando que terça-feira que vem, acho possível emagrecer comendo pão, porém não acho saudável. Aí depende do contexto, né? Não é um alimento que vai determinar se você vai ser saudável ou não. Lembra disso, depende do contexto. Em qual contexto ele pode ser saudável ou não? Será que a pessoa tendo uma alimentação totalmente balanceada, ela consome um pão de manhã, de tarde, de noite, isso vai comprometer a saúde dela? Até que ponto isso vai comprometer? Sabe? Porque eu gosto muito de falar sobre isso, que até mesmo o contexto de saudável não depende só da alimentação. Dá um exemplo, você pode ter a alimentação mais perfeita do mundo,
Você não passa nem na porta de uma padaria e você pode não ser saudável. Ah, professor, óbvio, a pessoa pode ser doente. Não, a pessoa pode não ter doença. O sedentarismo é um fator de risco. Só o fato de você ser sedentário, você já não é saudável. Independente da sua alimentação. Ah, professor, mas eu me exercito, eu me alimento super bem. Mas o seu chefe está lá, ó, na sua cabeça, como a gente diz aqui na Bahia, apertando a sua mente, deixando você louco, estressado. Você chega em casa, uma pilha. Ponto, você não é saudável. Então, o contexto de saúde, de saudável, é complexo. Não é o fato de ter um alimento ou não que vai fazer você ser ou não ser saudável. Certo? Mas eu acredito que a depender da situação, eu já fiz isso. Eu já trabalhei com um atleta que ela adora pão e ela tem margem de calórica para comer pão, né? Mas em determinada situação, em determinado período de treinamento e de dieta, a gente teve que cortar o pão. Eu vou explicar o porquê. Vou fazer esse mistério aqui para vocês, porque esse é um tema que parece simples, mas eu vou trazer ele com análise um pouco mais complexa da bioquímica para a gente discutir. Na terça-feira. Terça-feira, qual horário, professor? Meio-dia. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta, nós teremos essas lives aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar até de lado aqui. Virem o celular. Live 7, 8 e 9. Terça, quarta e quinta. É possível perder peso comendo pão? Açúcares são todos iguais? Como a bioquímica pode me ajudar na prática clínica? Essas aulas daqui de cima é exclusiva para os alunos da comunidade. Ah, professor, eu quero acessar essas aulas da comunidade. Como é que eu faço? Se torna membro da comunidade. É só R$ 29,90 por mês. Você tem acesso a... Essas são só as minhas aulas. Matheus e Rafael vão mandar os temas ainda vão me mandar os temas das aulas de fevereiro. E aí a gente tem 3 aulas por semana, são 12 aulas por mês. Certo? Então, tem bastante conteúdo ainda. Gente, então mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela participação, pelas perguntas, pelas mensagens. Terça-feira que vem estaremos aqui mais uma vez, às 12 horas, certo? Um grande abraço, excelente finalzinho de quinta-feira para vocês, né? O final de semana já está chegando. Excelente final de semana para vocês também. Aproveitem. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, tiver alguma pergunta, não conseguiu mandar aqui, manda lá no meu direct, tá certo? Que eu terei o maior prazer de responder. Eu vou deixar essa live salva no meu YouTube, no meu canal do YouTube, mas eu estou pensando seriamente em liberá-la aqui no meu Instagram. Deixá-las liberadas aqui para todo mundo no meu perfil do Instagram. Tá certo? Eu acredito que hoje eu libere todas as aulas aqui. E vão ficar no meu canal do YouTube também para quem gosta de estudar pelo YouTube, de assistir pelo YouTube. Certo? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Excelente finalzinho de quinta-feira para vocês. Um abraço.